Bem-vindos ao curso de programação Java na Prática, módulo 5, parte 2. Continuando a falar de encapsulamento e modificadores. Bom, no vídeo anterior nós vimos que encapsulamento seria um ocultamento, né? Então, o encapsulamento é muito importante e é um dos fundamentos da orientação a objetos. Para fazer esse ocultamento, nós utilizamos um modificador, o private. E pronto, quando você usa o private no atributo daquela classe, entenda-se por atributo uma variável ou um método, tá? Então, quando eu utilizo o modificador private numa variável ou num método, ele está encapsulado, ou seja, ninguém pode mais acessar esse cara. Ele só pode ser acessado pelos membros daquela classe. Perfeito. Para que serve isso? Para proteger o seu atributo de algum acesso indevido. Até aqui, beleza. Mas quando esses atributos estão encapsulados, mesmo assim eu preciso fornecer algum modo de acesso a esses atributos. E o Java utiliza para isso os chamados métodos acessores. São eles o get e o set. O que são esses métodos acessores? Te adianto para que serve. Para acessar os atributos encapsulados, os atributos privados, com o modificador private, ok? Vamos entender direito aqui na prática. Eu fiz uma alteração aqui na nossa classe lâmpada. Olha esse código aí, dá um pause no vídeo e altera para mim também, que eu já vou explicar para que serve esses métodos set e get. Sempre que nós declararmos um atributo como o modificador private, de cara eu já sei que vou usar um método get ou set para manipular esse atributo. Por exemplo, aqui no nosso método, na nossa classe lâmpada, que a gente já usou ela algumas vezes aqui, olha as alterações que eu fiz. Aqui na variável ligada, que é do tipo boolean, eu declarei como private. O modificador private, então eu encapsulei a variável ligada. Bacana. Para eu acessar essa variável, só estando aqui dentro da classe lâmpada. E como é que eu faço isso? Eu uso o método set. Detalhe, o método set e o método get, eles são uma convenção, tá? Não é obrigado a utilizar, mas é uma prática de orientação a objetos e é bom saber porque ela é muito utilizada no desenvolvimento orientado a objetos, tá bom? Muito utilizada mesmo. O método set, que é esse cara aqui, ele vai servir para alterar a variável ligada. Dentro aqui dessa classe, logo desse lance de método set e get, já vamos ver também passagem de parâmetros. Olha só, então voltando, o método set vai servir para alterar a variável privada, certo? Já que eu não posso alterar em outra classe, eu vou usar o método set para alterar essa variável. A convenção diz que o nome do método que vai alterar a variável privada começa com set. Agora o resto aqui não vai ser obrigatório, você bota o nome que você quiser lá. Mas claro que é bom botar um nome que tenha a ver com a coisa, né? Nesse caso aqui eu vou ligar a lâmpada. Então eu botei set ligar. Mas eu poderia colocar set acender, por exemplo, contanto que comece com o set, para indicar que eu vou usar esse método para alterar uma variável privada. Beleza? Ok. O método set, ele obrigatoriamente será um void. O que é o void? Ele não vai retornar nenhum valor. Já já vamos ver o get, que o get retorna, ó, com essa aqui. Eu queria muito chegar nesse método que retorna um valor que nós já falamos várias vezes do void. Bom, esquece isso por enquanto. Volta lá. No método set, ele vai ser sempre um void, ou seja,
ele não vai retornar nenhum valor. Eu botei ele como public aqui, acesso público, tudo bem? E agora sim, pessoal, esse cara aqui, ó. Esse cara aqui também é obrigatório no método set. O que é ele? Um parâmetro. O parâmetro é um valor que você vai passar ao chamar o método set. Já já nós vamos fazer no nossa classe principal a utilização dele e vai ficar mais claro. Por enquanto, só fica com isso na cabeça. Passagem de parâmetros. Então aqui dentro eu vou passar uma variável que o nome dela é lig, que eu posso botar o nome que eu bem entender, né? Mas eu botei lig aqui, do tipo boolean, ou seja, verdadeiro ou falso, tá? Então isso daqui é um parâmetro que vai ser passado para o método setLigar. Beleza. Aqui na linha 6, através da referência this, eu estou acessando a variável ligada. Tá aqui ela, ó. Certo? Já vimos a referência this várias vezes no nosso curso. E ele vai essa variável vai receber o parâmetro que foi passado. Tá aqui, ó, que é a variável lig, certo? Então o valor que eu passar aqui, o parâmetro que eu passar aqui, vai ser atribuído para a variável ligada, ok? Então aqui eu vou passar se a variável é verdadeira ou falsa. E aí a variável ligada recebe esse valor aqui, ó. Beleza? Seguindo. Outro método set para desligar a lâmpada, que vai ser o set desligar. De novo eu digo que eu posso botar qualquer nome lá. Set apagar, por exemplo. Não tem problema, tá? Mas o set tem que ter. Lembrando de novo que o método set tem que ser void, ou seja, não exibe valor de retorno. E o método set também é obrigatório receber um parâmetro, que no caso aqui vai ser um boolean, mas eu posso botar outro valor lá. É o mesmo tipo da variável privada, tá, pessoal? Mas digamos que fosse uma string, por exemplo, aí botaria o string aqui como parâmetro, tá? Mas a nossa variável ligada é boolean, então o parâmetro tem que ser do mesmo tipo, que é o boolean também. Então, o método set desligar recebe um parâmetro que a variável dele é chamada de desligue e do tipo boolean. E aqui mesma coisa. Agora a variável ligada, ela é acessada com a referência this e vai receber o parâmetro que você passou lá na variável desligue, ok? Eu acho que deu para entender alguma coisa aí do método set. Já já na prática vai ficar bem mais claro na nossa classe principal. Vamos em frente. O método get, aqui ele, ó, que eu coloquei o nome de get imprimir, mas eu poderia colocar get exibir, get mostrar, sei lá. O importante é estar com o get. O get, ele vai ser responsável por testar uma variável, tá? Como ele irá testar, então esse método ele terá um valor de retorno. Esse valor de retorno vai ser usado com o comando return. E percebe que ele não usa mais o void, ó. A assinatura void vai significar que o método não possui valor de retorno. O get, ele vai ter valor de retorno, tá aqui, ó, com o comando return na linha 14. Já que ele tem valor de retorno, eu não posso usar o void. O que eu uso? Eu uso o tipo da variável que ele vai retornar, ok? Então, olhando aqui para a linha 14, ó, eu tenho return, que indica o quê? Que ele tem valor de retorno, e acesso a variável com a referência this, a variável ligada. Nesse momento ele vai exibir na tela lá o valor da variável ligada, que vai ser true ou false. Esse true ou false a gente passou, a gente atribuiu esse valor à variável usando o método setLigar ou setDesligar, ok? Vamos à variável, desculpa, vamos à classe principal para ver isso na prática, para entender melhor. Ah, uma coisa, o get, o método get, ele não tem parâmetro, ó. Ele nunca tem parâmetro, tá?
quem tem parâmetro é o método set. O get não tem parâmetro, está vazio aqui o parêntese. E ele sempre irá retornar o tipo da variável. Está aqui no nosso caso a variável privada, que é a ligada, né? Que o tipo é boolean, então ele retorna também o valor, o tipo de dado boolean. Bom, vamos à classe principal. Agora estamos aqui na nossa famosa classe teste lâmpada, que a gente já usou algumas vezes também. Agora a gente vai utilizar aqui a nossa classe principal. Normal, tá? Por aqui já vimos a nossa classe pública obrigatória na linha 2, nosso método min obrigatório na linha 3. E na classe 4 instanciamos o objeto aí da variável, da classe lâmpada, para poder acessar os seus métodos. Tudo bem, até aqui beleza. Percebe que já deu erro aqui, né? Porque está privado e os métodos set e get lá. Vamos ajeitar essa bagunça aqui. O método ligar agora é o set ligar, né? Lembrando. Então, com a variável lemp, eu vou acessar o método set ligar. Macete. Quando eu dei o ponto, já aparece aqui algumas alternativas para eu usar, ó. Só para ser mais rápido, né, para não perder tanto tempo digitando, né? Claro que tem que saber os comandos de cabeça, lógico, mas para facilitar. Olha bem aqui, ó, o nosso método set ligar. Tá aqui ele, ó. Cliquei e pronto, ó. Já vem pedindo o nosso parâmetro. Lembrando que o nosso parâmetro aqui, ó, é a nossa variável lig. E lembrando também que essa variável lig é uma variável de método ou variável local. Só pode ser utilizada aqui dentro do método setLigar, ok? Voltando lá. Então eu chamei o meu método setLigar e ele já está pedindo o meu parâmetro. Que parâmetro é esse? Um boolean. Tá aqui, ó, um boolean, true ou false. Aí eu vou botar, já que ela está ligada, né? Eu vou botar true aqui, ó. Pronto. True. E aí segue. E agora o método não é mais o imprimir, agora é o get imprimir, correto? Vamos lá. Pessoal, se não aparecer como está acontecendo aqui agora, ó, é só dar o Ctrl espaço, tá? Deu o Ctrl espaço, depois do ponto, ele vai dar as alternativas. E tá aqui o get imprimir. Vamos achar aqui, tá aqui ele, ó. Get imprimir, que é o boolean. E lembrando que o boolean você não passa nenhum parâmetro. Se você não passa nenhum parâmetro, quer dizer que ele vai retornar um valor. Se vai retornar um valor, você vai usar o comando return e vai declarar esse método com o tipo de dado da variável privada, da variável encapsulada, ok? As coisas estão se encaixando. Continuando aqui agora no método desligar, vou apagar aqui, né, para ajeitar. Não apareceu nada, Ctrl espaço e pronto, aparece aqui o get, o set. Cadê o set desligar? Tá aqui, ó. Set desligar. Clica duas vezes e já está pedindo o parâmetro, que vai ser quem agora? O false. E o imprimir, mesma coisa, bora ver o estado atual da lâmpada, que vai ser o get imprimir. Cadê ele? Tá aqui, ó. Get imprimir. Bom, beleza, nós atribuímos o valor true no set ligar. Então agora a variável lâmpada, que está privada, que está encapsulada, foi acessada pelo método set e foi passado o valor true para ela. Perfeito. Voltando lá no teste lâmpada. O get imprimir, que é para exibir o valor. Para exibir, eu vou precisar do nosso famoso system.out.println. Vou botar esse cara aqui dentro, tá? Me acompanha lá. Pronto. Agora ele vai exibir lá o valor atual da variável ligar. No set desligar, mesma coisa, né? Ele vai passar agora o valor false. E para exibir, eu vou botar dentro do método, do comando system.out.println.
print ln. Pessoal, agora a gente está pensando bacana orientado ao objeto. Nós criamos, olha só, me acompanha lá, nós criamos uma classe lâmpada especializada em ligar e desligar a lâmpada e exibir o valor, o estado atual da lâmpada. Nós usamos o encapsulamento com modificador private para encapsular a variável lâmpada e através dos métodos set e get estamos acessando essa variável encapsulada. Orientação objeto perfeita, pessoal, tudo em paz. E agora fizemos uma classe principal para acessar esses métodos set e get, onde o set você vai passar um parâmetro, então ele é void, e o get você não vai passar parâmetro nenhum, ele vai ser return, ele vai retornar um valor do tipo de dado boolean, que é a variável ligada que está encapsulada. E vai ser boolean e não void, lembrando disso, tá? Void é só quando você passa o parâmetro. Quando você vai receber um valor de retorno, ele vai ser o tipo do valor de retorno. Bom, agora vamos executar aqui para ver funcionando. E tá aqui, ó. Agora ele vai exibir esse primeiro valor, que é esse cara aqui, ó, da linha 7, e vai exibir esse outro valor aqui que está desligado agora a lâmpada, né? Que é esse cara aqui da linha 9. Lembrando que true aqui primeiro na linha 6, desculpa, na linha 7 é esse cara aqui, ó. Ele está retornando o valor atual da variável ligada. Qual é o valor atual? Tá aqui, que é o set ligar, que é o true que a gente passou como parâmetro. E aqui o false, ele vai fazer também, né, vai exibir o valor atual da variável ligada, que no caso agora, ó, vai ser false, ok? Então esse é o encapsulamento. A gente vai fazer exemplos mais complexos daqui a pouquinho. Vamos em frente. Pessoal, finalizando aqui esse nosso exemplo, tem uma dica, tá? Aqui na classe lâmpada, olha só o que eu vou fazer aqui. Eu vou apagar tudo só para te mostrar uma coisa, tá? Apaguei. Sempre que eu declarar uma variável privada com modificador private, que eu vou precisar acessá-la pelos métodos get e set, olha o que eu faço. Eu declarei aqui a variável, tá? Do tipo boolean e encapsulada, beleza. Quando eu dou Ctrl espaço, ele já cria para mim os métodos get e set. Detalhe, pessoal, atenção aqui, ó. Esse is ligada é o get, tá? É o get ligada. O método get também pode ser chamado de is ligada, tanto faz, tá bom? Ou se eu usar get ligada, tudo bem. Se eu ligar is ligada, tudo bem. É o método que vai retornar um valor. E o set ligada também, ó. Então eu vou clicar aqui no set ligada, por exemplo. E já cria tudo bonitinho para mim aqui, ó. Tudo filezinho, tá? Ele já cria tudo bacana para eu usar aqui o método set ligada. Aí vamos fazer agora o get, que é o is, né? Ctrl espaço. E tá aqui, ó. O is ligada. Pronto, fechou. Aí se eu quiser fazer o desligada, né? Eu poderia fazer um Ctrl C, Ctrl V aqui da vida. Um Ctrl C, Ctrl V da vida aqui e botar set desligada. Desligada. Tá bom? É só para te mostrar que dá para economizar digitação. Vou fazer de novo. Apaga tudo aqui. Então, declarei a variável como private. Nesse momento, o Java já sabe quais são os métodos set e get que eu vou utilizar. Ctrl espaço e tá aqui, ó. O is ligada, que é o get, e o set ligada, Ctrl espaço, que é o void. Beleza? Agora sim, dada essa dica, vamos em frente. Bom, chegamos ao final desse vídeo. Te vejo no próximo vídeo, módulo 5, parte 3, onde nós vamos falar mais sobre passagem de parâmetros, métodos construtores. É um
um vídeo muito importante. Te vejo lá. Tchau!